Fala pessoal, esse é o canal Conexão Matemática, eu sou o professor Fernando Lima, né? E hoje estamos trazendo aí a primeira aula de uma sequência de aulas sobre potenciação, certo? Um assunto aí que começa a ser estudado no sexto ano do ensino fundamental. E a gente vai começar seguindo essa vibe, seguindo de boa, entendendo direitinho até chegar em todos os assuntos relacionados, beleza? Eu espero que vocês entendam, dá um like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos que vamos. Então, primeiro a gente tem que entender o que é uma potenciação, né? Deixa eu tirar aqui minha cabeça do meio, aqui, beleza. Então, o que é uma potenciação? Potenciação nada mais é do que uma forma simplificada de se resolver, de se escrever uma multiplicação, certo? A gente pode entender, e já já vai ter tem aula já no canal, não, já já vai ter aula no canal sobre a multiplicação, para quem está estudando ainda as operações básicas, mas o que é que eu posso dizer? Uma adição de parcelas iguais pode ser escrita como uma multiplicação. E agora, uma multiplicação de fatores iguais pode ser escrito como uma potenciação. Bem simples, certo? Aí, trago para vocês aí um exemplo de potenciação, que nada mais é, nós vamos escrever um número, né? Um número aí, que esse número nós vamos chamar de base, né? Ele vai estar elevado a um número, que nós vamos chamar esse númerozinho de expoente, e esse resultado aqui é a potência, certo? Aí você diz assim, mas o que é que esse número representa? Esse expoente ele vai representar a quantidade de fatores iguais ao valor da base na multiplicação, que é, sei lá, 3 elevado a 2, nós vamos ler dessa forma, 3 elevado a 2, ou 3 elevado à segunda potência, beleza? No caso, teria uma multiplicação de 3 por fatores 3, 3 por 3, em que só apareciam dois fatores 3, certo? Como assim, Fernando? Nesse caso, 3 elevado a 2, ele vai ser 3 vezes 3, certo? Só isso, ok? Vou trazer mais alguns exemplos para vocês. Por exemplo, Fernando, se fosse 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Esse cara eu poderia escrever como uma só potência. Vejam que é só 4, né? Então esse cara é a base. E a quantidade de vezes que ele aparece aqui, essa frequência de vezes que ele aparece, nós vamos colocar aqui em cima como expoente, que no caso é 5. Né? A potência é esse resultado. Se no problema pede para que eu escreva na forma de potência, ele vai vir a multiplicação para a gente escrever na forma de potência. Agora, se o problema vem, por exemplo, com 3 elevado à terceira potência, e se ele pede para a gente calcular a potência, então a gente vai transformar isso na multiplicação. 3 vezes 3 vezes 3, certo? Muitos alunos, eles pegam essa base e multiplicam direto pelo expoente. Não é assim. O expoente indica quantas vezes esse carinha vai se repetir na multiplicação. Aí, para fazer essa conta, basta multiplicar. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27. Então, esse 27 aí, esse cara aqui é a potência. Certo? É a potência. Beleza? Então, você pode tanto pegar uma multiplicação e escrever na forma de potência, ou quanto pegar uma forma de potência e escrever o resultado, ou escrever na forma de multiplicação. Fernando, se tiver 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É do mesmo jeito, Fernando. Pode só colocar a base, que é o 2, e contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso aqui é 2 elevado a 7. Fernando, e quanto seria 2 elevado a 10? Se eu quisesse calcular. Então, nesse caso aí, ia ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes... Vou botar as reticências aqui, tá? Vezes 2. Isso aqui, ó, 10 vezes, tá? E para calcular, eu ia multiplicando. 2 vezes 2 vezes 2, esse resultado aí vezes 2, aí vezes 2, até o último 2, que aí dá 1024. Pode fazer a continha aí por vocês. Mas praticamente é só isso, potência. E o que é que eu posso fazer? Tem algumas particularidades. O que é que eu posso dizer para essa primeira aula? Existem algumas particularidades em relação à potência. Quais são elas? Vou trazer agora. Quadrado de um número. É muito comum
algumas potências, na verdade, no caso duas só, elas vão ter alguma característica, um nomezinho diferente. Todas as outras vai ser elevado ao número ou elevado a tal potência. Mas o quadrado de um número ele vai ser bem comum porque existe uma representação para isso, ele lembra algumas coisas, né? E isso é para quando o expoente é 2, certo? Se o expoente for 2, nós vamos ler também que aquela base está elevado ao quadrado, certo? Eu posso ler de qualquer uma das três maneiras. Expoente 2 é elevado a 2, elevado à segunda potência ou elevado ao quadrado. A gente tem três opções para a leitura. Todas elas representam a mesma coisa, certo? Por quê? Porque existe uma representação geométrica para o termo ao quadrado. Por exemplo, aqui ó, eu trouxe uma figura que eu procurei na internet, mas cada bloquinho desse é como se fosse uma unidade. Aí esse primeiro bloquinho ele representa a potência 1 elevado ao quadrado. E ele é um quadrado, que é 1 vezes 1. Esse segundo aqui é 2 ao quadrado, que aí você pode ver que tem dois elementos aqui na largura e dois no comprimento. 3 ao quadrado. A quantidade de blocos representando o resultado dessa potência, que no caso é 9, vai dar um quadrado bem bonitinho. É só por causa disso. 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 7 ao quadrado, 8 ao quadrado, 81 dá 9 ao quadrado, né? E 100 dá 10 ao quadrado. Opa! Não é 10 elevado a zero, não, pelo amor de Deus. Isso é 10. Oh, dá uma amassada aqui. 10 elevado ao quadrado. Se você resolver, dá 100 bloquinhos e a gente pode organizar em um quadrado bonitinho. Só isso. Tá certo, gente? Aí essa é só uma forma de leitura. O cálculo não muda em nada, é da mesma forma. Isso é 10 vezes 10, 9 vezes 9, 8 vezes 8, certo? Ok? Outro, né, também outro expoente, que aí no caso quando o expoente é 3, nós podemos dizer que essa base está elevado ao cubo. Aí vocês vão entender por que é o cubo, certo? Mesmo esquema, a representação geométrica seria mais ou menos essa. Se a gente tem 1 ao cubo, desculpa a imagem, pesquisei na internet, achei essa, eu ia fazer no GeoGebra, mas ia demorar demais. Beleza. Esse 1 ao cubo, no caso, é 1 vezes 1 vezes 1, tá aqui. Talvez você não consiga enxergar, mas tá aí. Beleza? E esse resultado, ele dá 1, então eu posso escrever como um só bloco. A ideia desses desenhos aqui serem no espaço, é uma ideia de 3 dimensões, é bem interessante. Você tem largura, altura e comprimento. Beleza? Aqui seria 2 ao cubo. 2 ao cubo dá 8. Se eu botar 8 blocos, ele forma um cubozinho bem perfeitinho, né? 3 ao cubo. 3 a terceira, ele é igual a 27. Então, se eu organizar 27 cubos, se você olhar aqui tem 3, 6, 9. E aqui tem 3 fileiras, então dá 27 bloquinhos. Quando você coloca todos esses blocos, né, eles vão formar um bloco maior igual, na mesma proporção. Então, todos esses caras seguem esse mesmo padrão, por isso que é chamado de cubo, tá bom? Porque o desenho lembra um cubo, somente, certo? Outra coisa também é a potência do expoente 1. Eu acho que é bem claro para vocês. O expoente 1 ele vai indicar que só tem um elemento na multiplicação. Então, eu acho que não tem nem por que a gente se prender muito a isso, que é o próprio número. Como assim, Fernando? Se eu tiver 3 elevado a 1, isso aí é 3. Tá? Isso aí é 3. Aí, por que isso aí é 3, Fernando? Esse expoente ele indica a quantidade de vezes que o 3 vai aparecer na multiplicação. Se aqui é só 1, ele só vai aparecer uma vez. Se for 10 elevado a 1, é o próprio 10. Se for 1000, é o próprio 1000. Certo? Então, o que é que a gente pode tirar disso aqui? Porque se eu pegar um número qualquer, 7. Se eu pegar o número 7, esse 7 ele não apresenta um expoente. Mas é porque, na verdade, ele é resultado de uma potência de expoente 1. E isso é importante. Vocês, a partir de hoje, têm que colocar na cabeça de vocês que existe sim um expoente aqui, só que ele está subentendido. E esse expoente aqui é 1. Se subentende que esse resultado, quando não apresenta expoente, é justamente porque o expoente é 1. Beleza? Então, se for necessário futuramente, e vai, que você determine, identifique os expoentes
dos números, mesmo que eles não apresentem esse expoente, vocês vão ter que considerar esse expoente como 1, ok? Fica uma dica, e essa dica é extremamente importante. Outra dica importante, que aí essa daqui é uma das mais importantes, porque às vezes os alunos esquecem por ela ser muito simples, as potências de base 10. As potências de base 10, elas vão facilitar demais a vida de vocês, tá? Como assim, Fernando? As potências de base 10, elas vão facilitar a vida da gente. Se a gente tiver que calcular, por exemplo, 10 elevado a terceira. E eu tenho que calcular isso. O que é que ele diz? Eu vou colocar o algarismo 1 seguido da quantidade de zeros indicado pelo valor do expoente. Se eu quero calcular isso aqui, eu boto 1. Aqui tem 3, eu coloco 3 zeros. O resultado é 1000. Se eu botar aqui e fizer a multiplicação, que é 10 vezes 10 vezes 10, é 1000. Ah, Fernando, então quer dizer que se for 10 elevado à sétima, isso aqui é 1, aí eu coloco 7 zeros, 3, 4, 5, 6, 7. E o resultado tá certo. Tá sim. Caraca, eu não acredito. É, só isso. Certo? Então tem uma potência de base 10, tem que colocar o expoente, aliás, a quantidade de elementos, certo? De zeros igual a quantidade do expoente, ok? Agora que nós vimos a potência de base 10, né? Aí, potência de expoente zero. Cara, potência de expoente zero, ela é uma coisa que os alunos esquecem demais. Esquecem. E continuam falando besteira dentro da sala de aula, certo? Se você tem uma potência onde a base ela é diferente de zero, obrigatoriamente não pode ser zero, beleza? E esse valor ele está elevado a zero, obrigatoriamente, e aí futuramente vocês vão entender melhor, esse resultado vai ser igual a 1. Oxi, como assim? Olha, 1 elevado a zero vai ser 1. 2 elevado a zero, Fernando. 1 também. 50 elevado a zero, Fernando. 1 também. 100 elevado a zero. 1 também. Ah, esse número aqui, 135.237 elevado a zero. 1 também. Então, qualquer número que seja diferente de zero vai ter resultado 1, se ele for elevado a expoente zero. Ok? Belezinha? Então, gente, era isso que eu queria trazer para a nossa primeira aula. Essa é a primeira de várias, na verdade. Esse assunto de potência ele é muito utilizado de hoje, assim, se você for aluno do 6º ano. Até o 3º ano do ensino médio você vai precisar desse carinha, dessa potência, porque eles são muito importantes dentro da matemática. Então, beleza. Se inscreve no canal, me sigam nas redes sociais. Espero que vocês tenham entendido. Comenta aqui embaixo o que você achou da aula. Vamos ter essa interação. Vou responder assim que possível. Tá bom, pessoal? E eu espero ter ajudado vocês. Comenta também qual conteúdo você quer no canal, quer ver no canal. Pode colocar aí que aí eu vou começar a organizar as aulas, beleza? Então, gente, é isso. Valeu.